O que foi esse jogo entre Espanha e Cabo Verde, né? Histórico, algo histórico. Creio que boa parte das pessoas vão assistir esse vídeo, estavam assistindo esse jogo. Isso se alguém vai assistir esse vídeo, mas enfim, completamente histórico. Eu não era assim que eu planejava começar esse canal. Na verdade, esse vídeo é um completo improviso. Então, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Sérgio. Eu vou gravar alguns vídeos sobre alguns jogos que eu assisto, algumas partidas que eu assisto, né? Que eu gosto de fazer isso. Enquanto eu almoço, eu coloco um Jorge Igor ou um Fred Caldeira para eu ficar assistindo, Marcelo Beckler. Eu sempre gostei desse tipo de vídeo. Então, pensei, por que não, né? Vou começar isso como um hobby e pretendo permanecer assim. Sempre gostei desses vídeos, desse tipo de vídeo. Sempre gostei de comentar futebol e sempre quis trabalhar com isso. 1 minuto de vídeo, comecei com essa apresentação, não considero isso um trabalho, só deixando claro. Tenho 18 anos e sou um amante de futebol. Essa foi a apresentação. Agora vamos falar um pouco sobre esse jogo, né? Como eu disse, não era assim que eu planejava começar esse canal, não era assim que eu planejava começar o primeiro vídeo. Só que esse jogo foi tão, cara, histórico que eu tenho que comentar isso com alguém. E eu vou comentar com você que está assistindo esse vídeo, certo? Vamos começar aqui analisando um pouquinho das escalações antes de entrar na parte incrível da coisa. A Espanha ela veio com algumas novidades, mas já eram esperados, né? Que era a ausência do Yamal no time titular, né? Até porque ele veio de lesão e estava sem ritmo de jogo, entre aspas, porque ele ficou pouco tempo de lesão, mas mesmo assim a gente já esperava isso. Não só ele, como também o Nico Williams ficou de fora, né? O Yamal e o Nico ficaram de fora para a entrada do time titular ali nas pontas do Gavi e do Ferran Torres. Né? Veio com o Unai Simon no gol, já é o normal, o esperado, no lugar do Raya. O técnico de La Fuente sempre priorizou o Unai Simon, né, no gol. Para quem acompanha a Espanha já sabe disso. De resto, nenhuma novidade. Enquanto no Cabo Verde, a gente teve uma novidade. Novidade para quem acompanha o Cabo Verde há um tempo, né? O Sidney Cabral, na lateral esquerda, acabou tomando essa titularidade do João Paulo, que foi um dos marcos, um dos jogadores marcantes aí dessa evolução do Cabo Verde como time de futebol no geral ali na sua confederação, né? Mas de resto nenhuma novidade no Cabo Verde. Enfim, falar um pouco sobre, vamos seguir uma linha cronológica desse jogo, né? A Espanha foi do começo ao fim avassaladora e dominante, né? Completamente dominante. E era o esperado, o que não esperava era que não fosse sair nenhum gol, né? A gente teve, cara, lances como as defesas do Vozinha, que impressionou todo mundo. A maioria de nós, e eu me incluo nisso, a gente não conhecia o Vozinha. Ficou famoso por causa do nome engraçado, do apelido engraçado, né? Que inclusive na transmissão da Cazé TV foi dito que é um apelido dele, que quando ele jogava bola quando era criança, ele errava alguma coisa e ia correndo para os avós dele, que ele foi criado com os avós, e todo mundo ficava chamando ele de Vozinha. O nome verdadeiro dele é Josimar, inspirado em um ex-lateral direito que jogava no Botafogo, meu time. Né? Então, para você também que não me conhece, sou botafoguense, infelizmente ou felizmente. Certo? Enfim, isso é papo para outra hora. Voltando aqui ao jogo. Uma análise tática bem resumida dos dois times. A Espanha veio no seu estilo de jogo de sempre, só que do primeiro minuto ao minuto 90, quando chegava na zona ofensiva, parecia que estava ganhando de 5-0. Completamente relaxada. Eu acho que entrou subestimando o adversário, que é o Cabo Verde. E, cara, todos nós subestimávamos, né? Não vamos mentir. Todo mundo jogou em bolão que ia dar goleada da Espanha, todo mundo apostou na Espanha. Então, todo mundo acabou perdendo algum dinheiro quem apostou nisso. Só que, mesmo quem apostou contra a Espanha, eu acho que terminou feliz com esse resultado, né? Enfim, eu sou um deles. Voltando.
ao assunto, a Espanha foi dominante, como eu disse. O Cucurella muito bem nas laterais, junto com o Llorente, muito bem. Gostei muito da atuação do Cucurella, já eu me aprofundo um pouco mais nisso. Mas a gente viu o Cucurella e o Llorente participando muito desse jogo, né, fazendo cruzamentos e participando até de jogadas pelo meio do campo. O Cucurella, para mim, é o destaque da Espanha nessa partida, tá? E Cabo Verde, cara, Cabo Verde veio com um único objetivo: se retrancar, não tomar gol da Espanha. E funcionou. Eu prestei atenção em um momento ali naquele final de jogo que a Cabo Verde estava com a linha de 6 jogadores e 3 um pouco à frente. Então o Cucurella estava na esquerda com a bola para fazer um cruzamento na área. Acabou que estava 6 jogadores de Cabo Verde dentro da área, esperando um cruzamento. E na entrada da área ali na frente da meia-lua tinha 3 de contenção, né? Então, para pegar um rebote. E um lá na frente. Então, cara, Cabo Verde veio com um único objetivo, que foi não tomar gol. Deu certo. Desde o momento eu sabia que Cabo Verde não ia fazer um gol, né? Até porque quem assistiu o jogo sabia disso. Ah, mas tem aquela questão de acabar quem não faz leva, de que num contra-ataque tudo pode mudar, mas durante a partida, quando o Cabo Verde, principalmente no segundo tempo, quando o Cabo Verde viu que era mais vantajoso segurar o resultado do que tentar uma vitória num contra-ataque, acabou que toda vez que ia no contra-ataque ou voltava a bola ou então segurava para esperar mais gente chegar e não chegava, né? Nesses últimos minutos de jogo, ainda já nos acréscimos, o Cabo Verde chegou bem na frente, 2 finalizações de fora do Cabo Verde, esqueci o nome do jogador agora, peço perdão, mas uma delas desviou um escanteio que inclusive escanteio bem cobrado, um cabeceio, se eu não me engano, do Diney Borges, né? Que, cara, se aquela bola tivesse entrado, eu acho que eu enlouquecia como se fosse um gol do Brasil, né? Eu tava torcendo, depois que eu perdi a aposta também da Espanha, eu tava torcendo muito pra Cabo Verde empatar ou ganhar esse jogo, ou pelo menos segurar esse resultado. Se ganhasse esse jogo, eu acho que eu entrava em delírio completo, né? Mas enfim, a Cabo Verde veio com a proposta e cumpriu a proposta que veio, né? Espanha não, a Espanha veio, trouxe uma proposta, cumpriu a proposta, mas acabou não marcando, né? E falando agora de lances específicos, como eu falei das defesas do Vozinha, né? Teve uma finalização que o Vozinha defendeu muito bem, foi uma ótima defesa, acabou que estava impedido o lance, só que mesmo assim, ótima defesa do Vozinha. E um pouco mais pra frente ele acabou repetindo uma defesa até que parecida, né, que foi naquela finalização, se eu não me engano, do Ferran, acabou, não, melhor, o Ferran finalizou, pegou na trave, inclusive aquele lance muito perigoso, eu jurava que ia sair gol naquele lance, no rebote, a finalização, e o Vozinha pegou, defendeu e botou para escanteio, né? Então, destaque para mim de cada time. Agora falar um pouco individual, análise individual. O destaque de cada time para mim: Cucurella na Espanha e Vozinha, indiscutivelmente, eu acho. Apesar da linha defensiva de Cabo Verde ter sido espetacular também, eu acho que o destaque é inevitavelmente o Vozinha, né? Mas vou falar um pouco primeiro da Espanha. A Espanha que veio, como eu disse, com a escalação com poucas novidades. E, cara, os destaques para mim, eu tenho que dizer alguns nomes aqui, que eu até deixei anotado aqui do lado para não esquecer. Cucurella, destaque principal para mim. Llorente, como eu disse antes, os 2 laterais muito bem hoje. Rodri foi muito bem defensivamente também, quando Cabo Verde dava qualquer tentativa de contra-ataque. O Rodri ou o Pedri paravam essas jogadas, né? Esses são os jogadores que foram destaques positivamente, na minha opinião. Destaques positivamente, na minha opinião. Apesar do resultado ruim para a Espanha. Péssimo resultado. Para a Espanha era um jogo para farmar saldo de gol. Isso não aconteceu, de longe, inclusive. Nem de longe, mas enfim. Cucurella e Llorente muito bem nas laterais, muito bem, eu gostei muito, avançando muito. Cucurella, cara, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, o Cucurella estava na área. Inclusive teve um lançamento do Rodri
já no segundo tempo, no terço final do segundo tempo, o Rodri faz um lançamento na área, cara, que... Não sei se foi no segundo tempo, na verdade, tô até meio perdido. Mas o Rodri faz um lançamento, cara, que o Cucurella chegou sozinho na área. Sozinho, completamente sozinho, cabeceou pro meio, a defesa acabou cortando. Mas são lances como esse, que imagina que esse é o campo. Aqui é o gol do Vozinha. O Rodri, muitas vezes, não só o Rodri, mas vinha um lançamento aqui, vinha direto no Cucurella aqui, para fazer esse passe aqui no meio e vir pro gol. Inclusive foi assim que saiu aquela bola na trave perigosíssima do Ferran Torres, né? E esses foram os destaques positivos, né? Destaques negativos dessa partida também teve na Espanha. Teve dois, eu acho, que para mim mais se destacaram negativamente, que foi Ferran Torres e Oyarzabal, né? Oyarzabal, inclusive, que se tornou um jogador que passou mais tempo sem ações com a bola em uma partida de Copa do Mundo desde 1960 ou 1966. 66 não, que não teve Copa do Mundo, né? Mas desde 1960. Então, cara, desastrosa a partida do Oyarzabal hoje, desastrosa a partida do Oyarzabal. Ferran Torres também, em certos momentos ele tinha bons lances, mas no geral eu não gostei da partida dele. Errou muito, pecou muito nos passes, tomava decisões erradas. Eu não curti muito a partida do Ferran Torres não, tá? Não curti muito não. Do lado do Cabo Verde já, a gente teve sim destaques também, óbvio que tivemos destaques. Vou destacar aqui principalmente dois. Se eu pudesse destacar 5 jogadores, que são os 4 da linha defensiva de Cabo Verde, mais o Vozinha, destacava esses 5 principalmente. Mas se fosse para escolher dois, um ou dois aqui, eu escolheria o Vozinha e o zagueiro Diney Borges. Cara, já comentei bastante sobre o Vozinha aqui, fica meu destaque para ele, mas falar um pouco também do Diney Borges, né? Diney Borges e Pico Lopes, que hoje fizeram uma partida magistral na defesa cabo-verdiana. Completamente. O Diney Borges foi, para mim, o nome da linha defensiva, para mim. Foi o Diney Borges, cara. Muito bom, muito bem. Teve um lance já nesse final de partida, que eu não lembro quem fez o passe, essa infiltração pro Ferran Torres. Um passe ali que ia deixar o Ferran Torres cara a cara com o Vozinha. O Diney se esticou todo e pegou aquela bola, cara. Certeza que seria gol da Espanha. Enfim, o Diney Borges, muito bem. Um zagueiro que joga nos Emirados Árabes. Se depois dessa Copa do Mundo algum time de uma liga maior acabar contratando ele, cara, eu não duvido não. Não duvido. Jogou muito bem hoje. Da mesma forma o Pico Lopes. Pico Lopes que joga no Shamrock Rovers da Irlanda. Joga na liga irlandesa. O Pico Lopes, e foi muito bem hoje também. Inclusive ficou uma cena até marcante no último escanteio do jogo, último lance. Todo mundo com medo. Eu tava com medo de sair um gol naquele lance. Pico Lopes virou pra todo mundo e falou: gente, só mais essa bola. Só mais uma bola. Acabou que foi a última bola. A bola saiu e o juiz encerrou a partida. Destaque muito bom pro Pico Lopes também. Destacar também os dois laterais, né? O Steven Moreira e o Sidney Cabral. Como eu disse antes, Sidney Cabral, que tomou essa titularidade do João Paulo, que eu vou comentar também sobre ele, pra mim é um dos destaques, tá? Mas eu já comento, como ele veio da reserva. Cara, Sidney Cabral e Steven Moreira, os dois que foram muito bem também. Ótimos laterais. Sidney Cabral, mais ainda, eu acho. Gostei bastante da partida do Sidney Cabral, apesar de ter errado bastante, tá? Ter errado bastante. Alguns momentos devia tocar a bola e nada. E ele tentava driblar, e teve um momento já no segundo tempo que ele tava com a marcação do Ferran Torres, marcação alta nele, em vez de tocar toda a linha defensiva sem nenhuma marcação, ele quis driblar e acabou jogando a bola para fora, foi escanteio, né? Mas mesmo apesar disso, gostei da partida dele e do Steven Moreira. Comentar também sobre as reservas que entraram, reservas na Espanha. Eu esperava mais do Yamal. Yamal, em certos momentos, ele desconceitou, mas ele foi completamente anulado pelo João Paulo, né? Que é um destaque do Cabo Verde. Yamal esperava mais, eu esperava que ele fosse entrar na partida e decidir, mas não foi muito bem isso que aconteceu. Já João Paulo, cara, entrou muito, muito, muito bem em Cabo Verde. Muito bem mesmo. Gostei muito da partida de João Paulo. Muito, muito seguro defensivamente. Também estava avançando bem nos contra-ataques, nos ataques, quando o Cabo Verde armava as jogadas. Então,
Muito boa a atuação do João Paulo, cara. Muito boa atuação, que não serve só de lateral esquerdo, tá? Também serve de volante, que foi como ele foi mais conhecido, né? Nessas duas posições aí, por Cabo Verde, ficou tão marcado. E também, o último destaque que eu gostaria de colocar aqui é o Arcanjo, né? O Arcanjo, cara, muito bom também, ele foi muito bem. O Arcanjo do Cabo Verde, entrou bem, inclusive já nesses últimos lances, ele teve uma jogada que ele estava no meio de dois, simplesmente fingiu que ia cruzar o Rodri, passou direto. E ele pegou e saiu jogando pelo meio tranquilamente, acabou finalizando essa jogada, uma finalização muito para fora, não dele, né? Mas enfim, também outro que eu gostaria de destacar. E cara, por último, analisar um pouco o contexto, né, cara? A Espanha decepcionou, olhando pelo lado imparcial da coisa, completamente decepcionante o jogo da Espanha, né, cara? Era um jogo que, como eu disse antes, era para farmar saldo de gol. Acabou que nem gol sequer fez. Então, completamente decepcionante. E pelo lado do Cabo Verde, completamente histórico, né? Primeira participação de Cabo Verde na história das Copas do Mundo já é assim. O nosso segundo time dos brasileiros, Cabo Verde. Queridinho da gente, né? Que se classificou heroicamente para a Copa do Mundo nessas últimas eliminatórias. Então, cara, é isso. Decepção por parte da Espanha. Completo oposto pelo lado do Cabo Verde. Agora a gente vai ver o decorrer do grupo, né? Que mais tarde vai ter Arábia Saudita e Uruguai. Vou assistir. Se eu quiser, eu comento alguma coisa aqui. Se o jogo for bom, se eu achar devido. Se eu tiver o que comentar também, eu espero vir, né? Eu espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos. Eu espero que esse projeto dê certo. Projeto. Esse canal é mais um hobby do que um projeto em si, né? Então, eu fico com vocês no próximo vídeo, porque eu creio que vai ter outro vídeo. Ainda hoje, talvez. Então, até mais. Obrigado por acompanhar até aqui. Valeu.